Mais uma vez, porque os governadores e os secretários de Fazenda demonstraram a mesma covardia que o governo Lula demonstrou, de não ter coragem de expor o seu posicionamento publicamente aqui, cara a cara com a gente e encarando a população para dizer que são a favor da gente manter o maior IPVA do planeta. Se a gente enfrentar os super salários, a gente está falando de uma economia de 15 bilhões de reais. Os governadores estão dispostos a enfrentar o Judiciário e o Ministério Público para reduzir o IPVA? Eu estou. E eles diziam, Kim, vale mais a pena eu manter um caminhão velho que gasta mais gasolina, que agride mais o asfalto, que polui mais o meio ambiente do que eu comprar um novo só por causa do imposto. Passa a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro eu quero dizer que essa PEC é uma PEC importantíssima para o nosso país. O trabalhador brasileiro ele é esfolado de impostos durante todo o ano, paga o IPVA mais caro do mundo e tem acesso a estradas e rodovias absolutamente destruídas. Mas o meu principal ponto na minha fala de hoje, presidente, é primeiro um agradecimento a Vossa Excelência por tão rapidamente pautar e participar da audiência pública e já ter o compromisso de colocar em votação. Então agradeço o deputado Leur Lomanto por essa iniciativa e o deputado Rodrigo de Castro por ser o relator, por fazer um relatório favorável e trabalhar pela aprovação desse projeto. Dito isso, o que eu mais noto aqui, presidente, são duas ausências. Primeiro, a ausência do governo federal. Nós convidamos a Receita, o Ministério da Fazenda, nós convidamos o governo federal e o governo escolheu não mandar nenhum representante. E aqui ninguém é menino, presidente. Eu tenho certeza que o governo escolheu não mandar nenhum representante porque o posicionamento seria contrário. E no ano de eleição, o governo não quer colocar digital num posicionamento contrário a uma pauta de corte de impostos. Então, primeiro, registrar a covardia do governo Lula de não participar desse debate quando convidado, e já adianto aqui, depois não adianta reclamar, não adianta vir pedir mudança e negociação do texto, porque quando nós demos a oportunidade do governo participar do debate, o governo não quis. Segunda ausência, do Conselho dos Secretários de Fazenda. Eles lançaram uma nota representando os governadores, unanimemente, dizendo que todos os governadores e todos os secretários de Fazenda eram contra essa PEC. E nós chamamos aqui a esta audiência para que eles expusessem os seus motivos, as suas preocupações. Na hora de lançar a nota contra a PEC, os secretários de Fazenda foram muito valentes. Agora, quando a gente chama aqui nesta audiência pública para os secretários de Fazenda, para os governadores virem e falarem frente a frente na Câmara, em rede nacional, que são contra a redução de impostos nos seus estados, nenhum teve coragem de falar. Se eles estão tão preocupados como eles argumentaram na nota, de que aprovar a PEC anti-IPVA era cortar impostos e financiamento de políticas públicas essenciais para o nosso país, por que não vieram aqui mostrar para a gente quais são essas políticas públicas que eles vão ter que cortar caso a gente aprove a PEC anti-IPVA? Por que não vieram para cá para fazer a defesa do seu posicionamento? Mais uma vez, porque os governadores e os secretários de Fazenda demonstraram a mesma covardia que o governo Lula demonstrou, de não ter coragem de expor o seu posicionamento publicamente aqui, cara a cara com a gente e encarando a população para dizer que são a favor da gente manter o maior IPVA do planeta. Dito isso, a principal crítica à PEC do IPVA, que limita a alíquota do tributo a no máximo 1% do valor venal do veículo, e faz com que o cálculo seja sobre o peso, como já ocorre em alguns países desenvolvidos, considerando o impacto sobre o asfalto, é de que isso acarretaria em diminuição de arrecadação. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação. A coisa que eu mais faço nesta Câmara é analisar a estimativa de impacto e fonte de financiamento. E essa foi uma preocupação de cumprir o artigo 113 do ADCT que eu tive. Fonte de financiamento não falta. Eu apresentei duas na PEC. E mais vão poder ser apresentadas na comissão especial. Apresentei a limitação com gastos de publicidade institucional. A gente sabe que chega anos de eleição, os governadores começam a torrar o nosso dinheiro em redes de televisão, em influenciadores, em redes sociais para ficar fazendo propaganda. Eu, de vez em quando, faço lives na Twitch e tô vendo o governo federal colocar propaganda do pé de meia nas minhas lives. Assim, o descaramento é tamanho que o governo Lula tá fazendo publicidade no meu canal, presidente,
colocando a propaganda pro meu público. Então, esse nível de bizarrice, de apelo e de uso da máquina pública para fim eleitoreiro que a gente quer restringir o gasto. A gente não está impedindo nenhum gasto essencial. A gente não está promovendo nenhum absurdo aqui. A gente está querendo limitar os gastos a uma escala de civilização, de país de império da lei, não de império da barbárie como a gente vive hoje. Outro ponto. Gastos com o parlamento e com a Assembleia Legislativa. Nós costumamos, e eu sou muito crítico ao Poder Judiciário, eu escuto várias vezes aqui, inclusive eu mesmo falando, que nós temos um dos judiciários mais caros e privilegiados do mundo. Mas nós também temos um dos congressos nacionais e assembleias legislativas mais caras do mundo. Deputado Leur, deputado Rodrigo de Castro conhecem bem, e há vários casos ao redor do Brasil de assembleias que não é que os parlamentares tenham reembolso. Eles têm uma verba indenizatória que é 40, 50 mil que por vezes caem direto na conta deles. É um dos maiores abusos que acontece. Pelo menos na Câmara dos Deputados você tem a condição de ver exatamente o quanto o deputado está gastando e onde ele está gastando. Na Assembleia muitas vezes nem isso. Essas são as restrições. Mas se os governadores não estão satisfeitos ainda com as fontes que eu apresentei, existem outras fontes que podem ser colocadas na comissão especial e espero que os governadores tenham a coragem na comissão especial que eles não tiveram aqui na Comissão de Constituição e Justiça, de aparecer e de defender o seu posicionamento. Se a gente enfrentar os super salários, a gente está falando de uma economia de 15 bilhões de reais. Os governadores estão dispostos a enfrentar o Judiciário e o Ministério Público para reduzir o IPVA? Eu estou. Se os governadores não aparecerem na comissão especial para fazer essa defesa, eu farei. Os governadores têm a coragem de defender também o teto das despesas com publicidade, que eu já coloquei aqui, seria uma economia de 6,5 bilhões de reais. Teriam a coragem de enfrentar os privilégios tributários de 200 bilhões de reais que saem do dinheiro do trabalhador mais pobre para ir para o mais rico que tem poder de lobby no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional? Eu tenho e eu estarei na comissão especial defendendo isso. Na comissão especial vou defender o privilégio da elite privada brasileira, de grandes empresários. Na comissão especial estarei enfrentando os privilégios do Judiciário e do Ministério Público, os gastos do próprio parlamento, do qual eu faço parte, das assembleias legislativas, e os gastos institucionais dos governos dos estados. Tudo isso para reduzir a alíquota de IPVA, que hoje é extorsão. Hoje é impossível, nenhum brasileiro é dono de carro no Brasil. Todo brasileiro toma o carro alugado do governo. Todo carro no Brasil é do governo e você só paga o aluguel para ele. É a maior concessionária que tem no Brasil, é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro. Porque o que se paga em alguns anos de IPVA é o suficiente para você comprar um novo carro. E, inclusive, a gente tem um incentivo tão perverso de implementar uma alíquota mais dura. Eu conversava com o setor de transportes e eles diziam, Kim, vale mais a pena eu manter um caminhão velho que gasta mais gasolina, que agride mais o asfalto, que polui mais o meio ambiente, do que eu comprar um novo só por causa do imposto. Então, é um incentivo perverso econômico que a gente dá para o setor de transportes, é uma extorsão que a gente faz contra o cidadão. E por essa razão que eu vou lutar para que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível. E aqui, meus colegas Leur e Rodrigo sabem que que eu sou muitas vezes duro nas críticas e que eu não poupo as pessoas de críticas. Mas eu também sou justo de fazer o reconhecimento quando o reconhecimento precisa ser dado. Então, para fechar a minha fala, presidente, e abrir para os outros expositores, quero dizer que estou extremamente empenhado e essa é a minha prioridade número 1, principalmente agora que já foi sancionado o meu projeto de aumento de pena de roubo, furto e receptação ontem pela presidência. Minha prioridade é a aprovação dessa PEC. Eu agradeço ao presidente Hugo Motta por ter despachado essa PEC em tempo recorde para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu agradeço ao deputado Leur Lomanto, da Bahia, de Jequié, por ter nomeado rapidamente o relator, deputado Rodrigo de Castro, e ao relator, deputado Rodrigo de Castro, por rapidamente ter se prontificado. Essa é uma semana que a maior parte dos deputados estão nos seus estados ganhando votos e nós estamos aqui perdendo, saindo das nossas bases para fazer o trabalho aqui em Brasília. Então, agradeço o deputado Rodrigo pelo compromisso de fazer um relatório favorável e por tão rapidamente a gente organizar uma audiência pública e votar em tempo recorde uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Leur me corrige se eu estiver errado, mas essa é a PEC que eu vi ser despachada mais rapidamente e ser
e será pautada por Vossa Excelência mais rapidamente do que outras propostas de emenda à Constituição. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro, fico muito feliz com o compromisso de Vossa Excelência de pautar imediatamente na semana seguinte ao protocolo do relatório do deputado Rodrigo, que não tenho a menor dúvida de que fará um relatório favorável e que nós seremos capazes de construir a maioria dentro dessa Comissão de Constituição e Justiça para aprovar rapidamente e, em aprovando na comissão, já imediatamente conversar com o presidente Hugo Motta para implementar, instalar a comissão especial para a gente aprovar, como o deputado Leur colocou, em tempo recorde. E eu preciso destacar aqui e agradecer o doutor Henrique pela contribuição brilhante, sempre brilhante, trazendo paralelos de outros países, mostrando, primeiro, que o que se paga em outros países nem se compara àquilo que se paga aqui no Brasil, que no Brasil a gente paga um tributo sobre a propriedade do veículo muito acima daquilo que se paga em outros países, que alguns países até extinguiram o imposto sobre a propriedade do veículo, e que sempre o tributo vem pensando, seja na conservação das vias, seja principalmente na proteção ao meio ambiente. E ressaltar que no Brasil o governador já arrecada muito com o carro no ICMS. A gente não pode se esquecer disso também. Na hora de comprar o carro, a gente já tem uma mordida de praticamente 50% se a gente junta todos os tributos, sendo o ICMS o principal deles e que vai direto para o caixa dos governos estaduais. Ou seja, a gente já tem que comprar 2 carros, um para a gente e outro para o governo, na hora da metade da tributação ali sobre o consumo. Quando a gente paga, e aqui um dado interessante também trazido pelo doutor Henrique, que não tinha me ocorrido, de que a maior parte você tem a alienação fiduciária. Na maior parte dos casos, o carro ele é do banco. Você está financiando e eu diria que a maior parte dos brasileiros financia para trabalhar. Com segurança, diria que financia para trabalhar. Hoje, boa parte, se não a maior parte das profissões, inclusive por causa das péssimas condições de transporte público que a gente tem, dependem de um carro para trabalhar. Quantos e quantos trabalhadores motoristas por aplicativo que todos os dias eu converso e que dizem que o carro não é deles, que ele está financiando, que ele está pagando, e muitas vezes um carro mais caro para poder atender numa categoria melhor no aplicativo, não porque, e como bem colocado também, não porque ele tem mais capacidade de contribuir, não porque ele é mais rico, mas ele está comprando um carro mais caro até para atender numa categoria melhor no aplicativo de transporte do qual ele está sendo motorista. Então, hoje, aquilo que é um instrumento de trabalho, aquilo que não é um investimento de compra, também, mais uma vez, aproveitando e saudando a exposição do Dr. Henrique, não é como um imóvel que você compra e ele valoriza e depois você aluga. Não, é um bem cujo preço só se deteriora. É um bem que só perde valor ao longo do tempo e que muitas vezes repito, um instrumento fundamental para a pessoa trabalhar, para a pessoa sobreviver. Sem ela ter aquele carro, ela não tem o que comer, ela não tem uma profissão para garantir o seu sustento. Então, nós temos o dever, não só político, não só econômico, não só em termos de políticas públicas, porque eu sempre olho para o mundo desenvolvido, para os países que deram certo, que infelizmente eu digo com segurança que nós vivemos num país que deu errado, num país que recentemente lia uma matéria no Estadão falando que dentre 130 países, em relação ao crescimento do PIB per capita, a gente perdia para mais de 100. Mais de 100 países nos últimos 40 anos cresceram mais do que o Brasil quando a gente coloca uma lista de 130. Então, ressaltar, agradecer a exposição do Dr. Henrique, à disposição do presidente Leur Lomanto e do relator Rodrigo de Castro.